Estamos ao vivo, meu brother. Satisfação, viu? Cara, primeiramente, te agradecer pela presença, tá? Por você estar se dispondo aqui o seu tempo, passar o conhecimento pro pessoal. Mas antes disso, se apresenta aí pra galera. Fala pra nós quem é o Douglas Telequem. Ô, Matheus, então, como eu disse, satisfação estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, até intermediado aí pelo nosso amigo Geraildo, né? Eu acredito que foi ele que falou contigo, você não me conhecia. E quem é o Douglas Telequem? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Eu digo, hoje o Douglas Telequem é um. Porque eu digo hoje, nós somos. O Douglas de hoje não é o Douglas de 10 anos atrás. Então, hoje, e não serei o Douglas de 10 anos à frente. Espero que esteja uma versão muito melhor minha. Mas hoje o Douglas tem 40 anos, sou casado, vou fazer 17 anos de casado, tenho uma filha de 12 anos, sou servidor público federal, já passei em diversos outros concursos. Então, assim, eu sou um eterno aprendiz, mais um estudante, e eu digo uma pessoa que não venceu, mas que está vencendo por meio dos estudos. Basicamente isso aí. Sou formado em ciências contábeis e letras, tem algumas especializações aí. Atualmente cursando direito, então sou acadêmico também. E, como eu disse, um eterno aprendiz e professor também, sou professor, palestrante. Tem uma frase que eu gosto muito, que ninguém é tão tolo que não possa ensinar e nem tão sábio que não possa aprender. Então eu estou sempre ensinando e aprendendo. Cara, sensacional. Bom, sei que o pessoal tá ansioso aí pra saber sua história, saber um pouco sobre tudo que você tem pra passar pra nós. Mas, primeiramente, eu vou passar o nosso patrocinador aqui, que tá fortalecendo esse projeto, né? Desde o Sim. início aí. Então o pessoal vai ficar com um videozinho da fábrica Studio Beauty e já a gente volta aí pra informar tudo que o pessoal quer. Estamos de volta. Meu amigo, conta pra nós um pouco a sua história. Desde o início, lá na sua infância, quando você foi crescendo, foi reconhecendo quem realmente era o Douglas Telequem, seus pais, como que eles te incentivavam, como foi toda essa sua história até chegar aqui? A gente sabe que você é um cara, assim, de um currículo extremo, é muito grande o seu currículo, muito grande o conhecimento que você tem. Então eu fico curioso para saber como uma pessoa desenvolve tanta disciplina para poder chegar a um ponto, né? Hoje em dia ao ponto que você está. Então assim, explica um pouco para nós como que foi a sua infância, a sua adolescência ali. Então, sou filho de pai gaúcho, meu pai gaúcho, minha mãe mineira, aí ficou uma mistura, né? Miúcho, mas eu sou de Paranaense, sou nascido aqui, assim, de Paraná, tenho uma enorme satisfação em ser filho dessa terra, ser rondoniense, de paranaense. Meu pai veio para cá, do Rio Grande do Sul, minha mãe, a família da minha mãe de Minas, se conheceram. Eu nasci aqui, só que eles retornaram para o Sul, retornaram para Londrina. Então, aos 5 anos, eu retornei
e em Londrina, no Paraná. Ali eu fui alfabetizado, aprendi a ler, escrever. Eu digo assim, hoje, quando nós analisamos os estados, nosso Rondônia, como eu disse, eu sou apaixonadíssimo, mas nós ainda temos que crescer muito em nível cultural com Sim, relação a outros estados. Mas isso aí faz parte do processo. faz parte. E eu digo assim que eu fui privilegiado em ser alfabetizado num estado e numa cidade igual Londrina, que é igual a sua sala aqui, a cidade. Você anda no calçadão, é tudo limpinho, as pessoas cuidam. Hoje já melhorou muito. Hoje as pessoas têm mais consciência ambiental, mais organização. Então, eu tive essa base assim. Depois retornei para Rondônia. Não fui um cara privilegiado, estudei em escola pública, então assim, tive o mesmo conhecimento, o mesmo acesso que a maioria das crianças depois, quando eu voltei aos 10 anos, então eu Sim. fiquei só 5 anos lá. Foi um período pequeno, mas que fez diferença. Eu considero que isso aí contribuiu para o meu caráter, para minha formação. É, Estudei em escola pública. Meu pai, como eu disse, era um gaúcho muito rígido, um gaúcho daqueles gaúcho bigodudo. Infelizmente, já faleceram, ambos meu pai e minha mãe faleceram. Eu tinha 18 anos quando minha mãe faleceu, Sim. meu pai faleceu 4 anos depois. Tive uma vida que muitas pessoas acham assim, de dificuldade, de provações, mas hoje eu só sou o que eu sou Pelas dificuldades. pelas dificuldades que eu passei. Porque existem duas formas de você lidar com a dificuldade. Ou você se entrega, se rende, ou você faz dela sua força. Então, Exato. eu tive, devido à minha infância, meu pai ensinou muito questão de caráter, honestidade, trabalho. E por causa disso aí, eu acredito que eu fui me forjando, me formando esse homem. Tive que cuidar do meu irmão, tinha um irmão de 10 anos de diferença de idade. Então, assim, praticamente eu virei o pai e a mãe dele. Sim. Então, sim, quem conhece minha história, quem acompanhou, sabe que foi muita dificuldade, muitas coisas. E o principal, além do meu pai, além da minha mãe, antes de tudo, eu acredito que sim, Deus, eu tenho a minha fé. É, Depois dos 18 anos, mais ou menos ali, 19, depois dessa dificuldade, eu fui acolhido em uma denominação, numa igreja, e não é nem só a igreja em si, mas Deus, ele me orientou. Eu digo que todo mundo tem seu caminho, e Deus quer que todo mundo tenha um bom caminho, Exatamente, e independente de religião, né? independente de religião. Quem tem a sua fé, né, quem tem a sua crença, tenho certeza que... E ele foi me encaminhando. Eu acreditei, sonhei, lutei, aprendi. O pessoal fala assim, nossa, hoje minha característica, qual que é a sua maior característica? É a disciplina, eu acredito. Mas isso aí não é uma coisa que nasceu comigo. Não. É uma coisa que eu fui desenvolvendo. Então, basicamente, a minha infância foi essa. Foi uma infância difícil, complicada. Me lembro, passávamos, assim, dificuldade. Não cheguei a passar fome, mas já cheguei a ter só macarrão na minha casa. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa, só tinha uma panelinha velha, fogãozinho velho, um sofá queimado, e aí fomos vencendo, fomos vencendo. Meu pai era um pequeno comerciante, teve uma fase até boa na vida dele, mas devido a alguns caminhos de bebida e coisa, acabou se perdendo nisso aí. Infelizmente foi o que até levou a seu falecimento precoce. Então, não foi fácil, mas hoje eu tenho minha família e procuro, de acordo com todas as minhas falhas, todos os meus erros e defeitos, ser um bom exemplo para a sociedade, para minha família, e esse basicamente sou eu. Cara, excelente. Assim, aproveitando o gancho que você falou sobre a disciplina, eu vou te fazer uma pergunta bem específica. Na sua opinião, qual o segredo da disciplina? Então, o segredo cada um vai ter Antes de você ser disciplinado, você tem que ter um motivo. Por quê? Por exemplo, eu quero... é, o meu principal, como eu disse, foi concurso público, estudo. Então, como que eu vou ter disciplina para estudar para um concurso público? Primeiro, eu tenho que saber o que eu quero. Eu queria um cargo X. Eu sempre gostei da área policial. Meu primeiro sonho foi ser policial militar. Então, até por conta que meu pai tinha uns primos que eram policiais Que era militares, na eu via área, né? aquilo ali, olhava, então você tem que ter um foco. A partir do momento que você tem um foco, você tem que lutar todos os dias para que você chegue ali. É o famoso objetivo, né? Famoso objetivo, meta. E não só meta, mas tem que ter os métodos também. Exatamente. E aí, existe uma técnica que é da recompensa. Por exemplo,
E existe uma recompensa que eu digo uma recompensa positiva. Por exemplo, eu gostava de correr, que já era uma coisa que era boa para quem quer exercer uma atividade policial. E eu, principalmente nesse último concurso meu, eu dizia assim: depois que eu estudar X horas, eu vou poder fazer a minha corrida. Eu me pagava fazendo isso aí. Então, a disciplina, ela muitas vezes você faz essa própria troca, porque é uma diferença grande de motivação. Motivação, a própria palavra fala, motivo para agir. Motivação, motivo para uma ação. Ela é importante, mas ela só faz você iniciar. E a disciplina, ela vai fazer você fazer isso todos os dias. E aí você vai colocar no papel, numa planilha, vai colocar, por exemplo, eu vou estudar 2 horas por dia. Então, depois que eu estudar essas 2 horas, eu vou fazer essa coisa que eu gosto. Hoje em dia tem essas séries, filmes, né? Às vezes a pessoa gosta muito de assistir. Então, eu vou poder assistir um capítulo, por exemplo, de 40 minutos, depois que eu estudar 40 minutos. Ou o dobro. Então, basicamente, a disciplina, o que eu utilizo, são por meio de Meta e métodos. métodos e objetivo. Para eu chegar lá, eu preciso fazer isso aqui. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Exatamente, perfeito. E assim, cara, hoje a gente sabe do sucesso que você tem quando se fala em relação a concurso. Todo mundo fala assim, quando se diz sobre concurso, é só estudar. Só que eu tenho um pensamento diferente. Eu sei que estudar é uma coisa necessária e óbvia. Mas o que você vê, pensando assim de fora, o que você vê que o Telequem tem de diferente que ele conseguiu ter tanto êxito em todos os seus processos ali, em todos os seus concursos? Qual é o segredo desse êxito? É muito estudo? Foi apoio de pessoas? Foi algo que você tem mesmo com você? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu me lembro do Michael Jordan, né? Que o pessoal fala que foi o maior cestinha da história, né? Mas ele fala que ele errou muito mais do que acertou. Então, assim, eu tive sucesso em mais de 7 concursos públicos. Mas eu reprovei em muitos outros. Na verdade, é a constância. A disciplina e a constância é você cair, Elas caminham levantar, juntos, né? caminham juntos, não tem como. A vitória, ela tá um passinho depois da sua pseudo-derrota, porque assim, a gente vive numa eterna guerra, e essa guerra que é consigo mesmo, contra suas vontades, e quem quer, por exemplo, passar em um concurso, ele tem muita vontade de ficar, de assistir, como eu disse, assistir uma série, dormir mais um pouquinho, e aí, para eu ter esse sucesso, esse resultado, o êxito nessas áreas, eu tive que lutar contra isso aí. Mas eu perdi. Eu tive o privilégio de no primeiro concurso que eu fiz, que foi da Polícia Militar, ser aprovado. Eu fui aprovado isso aí, mas isso aí é uma linha fora da curva. Por quê? Porque eu tinha muita vontade de vencer. E aí, quando você, por exemplo, eu era cobrador, era uma empresa excelente, eu gostava muito de trabalhar ali, mas eu tinha o objetivo de entrar, então, no serviço público. Estava por casar, então eu precisava daquilo ali para dar um futuro melhor para minha família, que ainda iria constituir. Então, foi muita força de vontade mesmo, foi meio que na unha, foi meio que na raça. E aí depois, inclusive, nós não tínhamos hoje. Hoje em dia eu digo que tá fácil e tá difícil. Por quê? Passar em um concurso é simples. Qualquer um que tá nos assistindo aí. É simples, mas não é fácil. Exatamente. Por quê? Porque é simples. É só você pegar o edital, pegar as matérias que estão ali, ler ler o conteúdo, fazer questões, se preparar, procurar. No YouTube tem muita coisa de graça. Se você tiver condição, compra um curso, talvez uma mentoria, alguém para te ajudar. Eu não tive isso aí. Foi meio, como eu disse, na raça. Quando eu iniciei esse primeiro concurso, a gente comprava nas bancas de revista, apostila, que nem vinha de acordo com o edital, era tudo, vinha de fora, então assim, nem era de acordo com o edital. E aí quando eu fiz esse concurso da Polícia Militar, que foi um amigo meu que me deu, ele fazia um cursinho preparatório, me deu 4 folhas de História e Geografia de Rondônia, que quando eu fazia cobrança, eu deixava na minha bolsa aqui, enquanto a pessoa ia lá buscar o carnezinho, para eu receber, eu tirava e aproveitava todos os minutos. Aproveitar todos os minutos. E eu decorei Seco do Ouro, Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, decorei aquelas palavras todas, porque eu vinha muitas vezes. E peguei um livro na biblioteca, que era Direitos Humanos e Cidadania. Eu fui com esses 2 conteúdos aí. E com muita força de vontade. E eu digo assim, no concurso tem sorte? Tem sorte. Quanto mais você estuda, quanto mais
você tem que ter fé também, que é fazer exercício e acreditar. Então, quanto mais você coloca vontade naquilo ali, mais as chances, maior a possibilidade de você conseguir êxito no seu concurso. Então, assim, eu não sou mais inteligente que ninguém, não sou mais perto que ninguém, já reprovei em vários outros concursos, porque a gente só vê os concursos que você passou, mas não vê. Por exemplo, o Sim. cargo que eu ocupo hoje, eu fiz 3 vezes essa prova. Então, na terceira vez que deu certo. Então, não foi fácil. Mas antes disso, eu passei em outros. Então, caindo, levantando, caindo, levantando. Essa foi a técnica. Cara, perfeito. E assim, eu vejo que muita gente que tem vontade de fazer concurso, passar em algum concurso, seja de segurança pública ou outro ramo, sempre tem uma reclamação seguinte: ah, mas eu trabalho há muito tempo, eu tenho filho, eu tenho treino na academia. Assim, sempre arruma desculpa. Então eu tenho comigo que as pessoas elas costumam buscar desculpas para não ter disciplina, entendeu? Então, assim, elas nunca buscam um jeito de resolver o seu problema. É sempre naquela história. Eu vou arrumar uma desculpa para dizer do porquê que eu não tô fazendo o que eu preciso fazer. É. Você concorda com isso? Em termos, eu concordo, porque, em partes, eu concordo, porque é muito mais fácil você inventar uma desculpa. Porque, assim, algumas pessoas vão lá e fazem. Então, tem uma frase que eu gosto muito: enquanto um tá chorando, outro tá vendendo lenço. Exatamente. Dificuldade vem para todo mundo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, a dificuldade vem para todos. E E aí eu digo, tem uma história, eu não sei o nome da pessoa, mas eu vi há muito tempo que eu venho acompanhando, estou envolvido em concurso público desde 2008, então assim, muito tempo. E eu me lembro de uma história de uma mulher que ela trabalhava como doméstica, ela fez o curso de Direito, foi estudando, e ela passou mãe solteira, com os filhos, nessa dificuldade, a gente sabe que não é fácil trabalhar como doméstica, como um serviço difícil, estudar, e ela virou juíza. Então, assim, olha a dificuldade dessa pessoa. Tem pessoas aí que eles moram com os pais, tem acesso à internet, tem o quarto dele arrumadinho, o cantinho dele de estudo, e acaba por inventar desculpas. E aí, realmente, nesse caso, as pessoas acabam inventando desculpa. E eu sei que cada um tem uma realidade. Porque é muito. Hoje em dia, como eu disse, quando eu comecei, não tinha tanto conteúdo, então você conseguia até focar mais. Hoje em dia é um mundo de conteúdo. E Hoje em muita dia, distração também, né? muita distração. Não tinha esse monte de distração. E hoje é muito fácil. Você se pegar ali, falar, vou assistir um vídeo aqui, esses vídeos curtos, né? Que a pessoa vai passando, e aquela carga de dopamina que vem na pessoa, Momentânea, né? né? É momentânea. Aquilo ali acaba criando um certo vício. E a pessoa começa a fazer aquilo ali. Eu vou olhar só um pouquinho, uma distração. E aí, ele passou 1 hora, 2 horas ali que ele poderia estar estudando. Então, realmente, muitas pessoas poderiam estar tendo um desempenho melhor e acabam inventando ou se distraindo com outras coisas. Cara, isso é um problema hoje em relação à distração, porque distração é o que mais tira a pessoa do seu foco, da sua disciplina, né? Mas assim, eu penso comigo que isso não deve ser um problema. Você tem que ter a distração na sua frente e mesmo assim você preferir a disciplina. Isso é o que eu tenho na minha cabeça, né? Tanto que para construir isso aqui eu precisei ter muita disciplina, eu precisei acreditar quando ninguém acreditava, quando só eu mesmo tava ali, sabe, para dar um Sim, passo maior do que a perna. E foi o que me fez ter resultado. Eu acredito que você também. É aquele ponto. A gente precisa acreditar no nosso sonho, primeiramente. Precisa ter disciplina. Precisa ter os nossos métodos, metas e principal, o objetivo. é, Então, assim, eu sempre costumo dizer, não adianta ter rios de conhecimento se quem está assistindo o conhecimento não tem um objetivo, certo? isso, sim, concordo. Então, a partir desse ponto, vamos falar um pouco sobre como você se interessou por. É claro, né? Você queria dar uma vida melhor para sua família. Mas como você se interessou por concurso público? Isso veio de forma assim genuína em você? Ou você já tinha paixão ali pela área da segurança pública? Qual foi assim a inspiração, sabe? Onde você pensou, eu vou dedicar a minha vida a isso aqui. Eu quero chegar nesse lugar. Sim. Só voltando só um pouquinho, você falou do seu objetivo aqui, né, do seu podcast que você criou. Eu acompanhei você falando um pouco ali, você é autodidata, né, foi aprendendo, foi pesquisando, foi fazendo, e é interessante isso aí.
E muitas vezes, para quem está nos assistindo aí, eu não sei como fazer. Coloca o pé que Deus vai colocar no chão. Exatamente. Então, a nossa vida, muitas vezes, é assim, é como você... Imagine, você tá numa BR, viajando à noite. Você tem o farol e ele só clareia aquela parte, você não sabe o que tem mais na frente. É daquele jeito. Muitas vezes a gente tá na nossa vida e é assim. Você vai andando ali, ó, o foco só tá aquilo ali. Cara, perfeita colocação. Você liga o farol e vai embora. E vai seguindo a caminhada. Ao momento, ao passo que você vai se deslocando, vai esclarecendo. Você vai vendo. De vez em quando você dá uma luz alta, uma luz baixa, de vez em quando vem alguém, ao contrário, dá uma ofuscada, mas você vai andando. E vai andando. Então, na nossa vida, muitas vezes a gente tem que fazer isso aí. E o que me despertou ao concurso público? Que eu digo, pessoal, quem me acompanha nas minhas redes é principalmente por causa de concurso público. Sim. Mas eu digo assim, é só uma das formas de vencer na vida. É só uma das formas. Você pode empreender, você pode inclusive trabalhar para outra pessoa, com outra pessoa. São várias áreas. Mas eu optei pelo concurso público. Como eu disse, eu tinha alguns parentes do meu pai, que eles eram policiais militares. Daquela época antiga, né? Meu pai tinha um pequeno comércio, eles iam lá com a viatura. E eu me lembro até hoje que aquela boinazinha que ele tinha, ele colocou na minha cabeça e falou assim: esse aqui vai ser policial. Ele Olha me aí. ungiu lá, né? Ele nem sabia. E eu me recordo, eu era bem novinho, e eu me lembro disso aí. Eu devia ter aí uns 13, 14 anos. E aí eu sempre tive aquele negócio, né? Quero ser policial. E geralmente é pelo exemplo, né? Pelas pessoas eu via, falei, nossa, é muito interessante. E eu cheguei a ser aprovado na Polícia Militar e nunca cheguei a ser policial militar. E sempre foi meu sonho. Inclusive, eu sempre gosto de destacar aqui e mandar um abraço para meus amigos policiais militares que estão aí no front, que estão aí na frente. É a ponta da lança. É a ponta da lança. É a ponta da lança. Eu fui policial civil, cheguei a ser policial civil. São as pessoas que estão fazendo todo aquele trabalho que a gente não vê, estão trabalhando muito nos bastidores, fazendo investigação. Muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas não veja a Polícia Civil. Não é para você ver mesmo, porque ele está trabalhando de forma velada, de forma escondida, ele está fazendo o trabalho dele ali. É diferente da Polícia Militar, que é um serviço ostensivo. Então, assim, sempre foi meu sonho ser policial militar. Sempre fui apaixonado naquela farda, justamente para usar, né, aquele cap, aquela boina que eles me colocaram aquela vez na cabeça. Mas acabou que eu passei. Aí passei para a Polícia Penal também. Então, assim, tenho uma vasta aprovação nessa área policial, né? E quando eu fui chamado, que foi em 2012, eu optei por não ir. Optei por não ir porque eu escolhi estudar para outros concursos. No momento ali não era interessante. Então, mas o primeiro concurso, o concurso que do meu sonho, foi polícia militar. E por causa dos meus familiares. E aí eu olhava ali e meu pai sempre falava. Meu pai trabalhou numa antiga, chamava Romave. Meu pai foi mecânico também. E na época que os primos deles foram, eles ganhavam um salário. Meu pai ganhava 11 salários, que ele estava numa parte de supervisão. Não era interessante você ser servidor público, ser policial principalmente. Porque ele tinha profissão, quem tinha uma profissão assim, não ia. E ele falava assim, se eu tivesse entrado na polícia hoje, eu estaria bem melhor. E eu ficava olhando para aquilo ali. Talvez isso aí foi uma coisa também que fez parte da vontade de me tornar um servidor público e estudar para fazer concurso. O exemplo dos meus familiares. Cara, e é bacana você falar isso porque a gente entende a importância da inspiração. Eu sempre digo, nada se cria, tudo você se copia, principalmente a inspiração. E as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente traz para a nossa vida, elas acabam influenciando na nossa vida indiretamente. Por isso a minha pergunta, você disse, né, dos seus parentes que eram policiais, acabaram te servindo de inspiração e de acordo com essa inspiração você teve o sucesso no seu objetivo. Uhum. Então, essa é a importância da gente sempre se inspirar em pessoas boas, em pessoas melhores. É aquela história, né? Sempre olhar pra cima. Porque ninguém vive sozinho, né? Não existe. Ninguém é autossustentável. Não. Eu, quando era mais novo, eu achava que eu podia ser autossustentável. Aí, com o passar do tempo, vai crescendo, vai adquirindo maturidade, a gente entende que a gente nasce em sociedade, que é pra viver em sociedade, tanto com inspiração, tanto com ajuda ao próximo, e sempre tentando ser uma boa pessoa e passar o máximo de conhecimento possível. Isso. Eu acho que esse é o principal ponto de cada ser humano, né? Passar o que você tem de bom pro próximo e desejar o bom que você tem pra ele também. Sim. E aproveitando esse papo aqui, né, de autodesenvolvimento,
Cara, fala pra gente também um pouco sobre essa sua parte do jiu-jitsu. Eu sei que o jiu-jitsu, ele é algo que é muito além de ser uma luta, né, ele é algo que trabalha muito a personalidade da pessoa. E você é faixa preta de jiu-jitsu, né, e a gente sabe que jiu-jitsu não é uma arte marcial tão simples de se praticar, bem pelo contrário, jiu-jitsu é uma das artes marciais mais complexas. Isso é um amor que você teve pelo esporte ou é algo que você se viu necessário na sua vida da segurança pública? Qual que foi o seu pontapé de partida? Isso aí. Você só sempre retornando um pouquinho aí da sua fala, você falou das pessoas que nós estamos à volta, né? Nós somos a soma das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Então, se você anda com pessoas boas, você vai se tornar melhor. Então, inevitavelmente, realmente, o ambiente, ele influencia. E eu também, quando eu era jovem, eu tinha vários sonhos, e eu me lembro até hoje, assim, que o jovem, você que é jovem, tem seus 18 anos e tá nos assistindo, você fala assim, quando eu tiver, hoje eu tô com 40 anos, quando eu tiver com meus 30 anos, 40 anos, eu vou ter minha Ferrari, eu vou ter minha fazenda, eu vou ter... A pessoa, ela coloca tudo isso aí, ela coloca que vai ter, só que ela não coloca o que que ela vai fazer para ter aquilo Exatamente. ali. Ela só se imagina tendo aquilo ali, é bom que você queira ter. Você não pode É, pular o você processo, não né. pode pular o processo e você tem que entender que existe um trabalho duro para você chegar até isso aí. Hoje estou construindo um patrimônio e não é fácil, ainda mais quem começa assim, praticamente do zero, como a gente começou. É difícil, mas eh, a gente consegue chegar lá. Então, o jiu-jitsu, inclusive ele, eu acredito que ele é peça fundamental para a questão do desenvolvimento da disciplina. Recomendo todos, jiu-jitsu, judô, karatê, qualquer arte marcial aí que queiram entrar. Claro, eu sempre puxo pro jiu-jitsu, que é a arte que eu pratico. E como você disse, realmente o jiu-jitsu, ele não é uma arte simples, Não é pra qualquer um, não é para qualquer um, definitivamente. e tanto é que ele é visto como um xadrez humano. Quem está assistindo de fora fala: "Nossa, o pessoal está se embolando ali e tal", e não entende que aquilo ali é um pensando no golpe do outro. E o cara pega um braço, às vezes o cara entrega o braço propositalmente para ele pegar o pescoço, porque o jiu-jitsu, o É nome pensando muito à frente, né. pensando à frente. Ele é arte suave, é arte suave de quebra-ossos, porque ele mexe com articulações. É aqui, articulações. E eu, por ser faixa preta de jiu-jitsu, acredito que essa minha caminhada, que é só o início, você chegou na faixa preta, você só está no início é, da luta. Comecei, eu já vou fazer, acho que estou com 12 anos de jiu-jitsu, então assim, mas como eu disse, é um xadrez humano. Então a pessoa, ela sempre pensando, você vai percebendo o movimento, e eu digo assim, e na minha profissão, me ajuda muito. Já precisei de utilizar da técnica para poder imobilizar eventualmente uma pessoa, né? E, e principalmente, imobilizar sem machucar a pessoa. Porque às vezes a pessoa, ela vai utilizar, vai querer imobilizar alguém, pegar alguém, porque todos os policiais eles recebem um treinamento, Sim. mas ele não ele é suficiente para a pessoa sobreviver, para a pessoa fazer, mas para ele ter aquele plus, aquele a mais, ele tem que realmente fazer uma arte marcial. Ele É bem tem que ir um pouquinho a mais. superficial, né, Ela é mano. superficial. Ela é aquela a entrada, né? O cara fala Sim. assim: "Ah, não sou leigo". Saber fazer se precisar eventualmente algemar uma pessoa, e imobilizar, mas muita e outra. O que acontece? Não é porque eu aprendi, porque as técnicas são passadas, mas não é porque eu aprendi que eu vou saber utilizar na hora. Por quê? Como que eu vou conseguir utilizar? Quando eu faço aquilo ali constantemente. Então, me lembro recentemente de uma pessoa que, que estava ela embriagada, e aí uns colegas foram para imobilizar a pessoa. E você vê aquele negócio que as pessoas um segurando no braço, outro no outro negócio, dá aquele tumulto. E aí, sendo que só você fazer essa manobra aqui, a gente chama de mão de vaca, a pessoa ela, automaticamente ela obedece. E ela vai, pronto, resolveu a situação. Então o jiu-jitsu ele ajuda. E ele, como eu disse, ajuda na disciplina, controle emocional, porque ali, às vezes, ali não tem. Quando você está no treino, eu tô com 80 quilos, 82 quilos, mas eu treino com pessoas ali de 120 quilos.
E aí, eventualmente, uma hora ele vai estar me abafando aqui, eu tenho que tirar só o nariz aqui, respirar um pouquinho e pensar o que, que eu vou fazer para sair daqui. Então, ele te dá disciplina, ele te controle emocional, e se eventualmente se eu precisar me defender alguém, ele é uma excelente ferramenta. Cara, e principalmente o controle emocional, porque você acabou de mencionar que às vezes você está sendo pressionado por uma pessoa. Assim, a maioria dos seres humanos, quando estão pressionados, eles tendem a ficar desesperados, sabe? Perder ali a noção. E quando você atinge esse pico de adrenalina muito alto, a sua respiração ela fica mais ofegante. É, Ficando mais ofegante, você fica mais cansado. Então, consequentemente, a própria pessoa ela acaba se destruindo, sim. né? Como que é trabalhado esse desenvolvimento, assim, pessoal para a pessoa não se desesperar em um momento de tensão, né, dentro do jiu-jitsu? Então, dentro do jiu-jitsu a gente vai aprendendo é na prática mesmo. Vai sofrendo. A gente chama amassar, né? Se a gente vai amassando, por exemplo, chega uma pessoa. E no jiu-jitsu, sempre tem todas as características, igual na sociedade. Tem os caras que são mais gente boa, tem um cara que ele já é aquele cara mais Mais rígido. ruinzinho, mais rígido um pouquinho. Aí, por exemplo, chega um novato. E aí todo novato em todo lugar, a maioria tem isso aí, né? Ele acha que ele vai chegar e vai fazer abafando. E aí quando ele chega novato, aí ele pega esse cara que ele é um pouquinho mais rígido, ele vai dar um abafo nele, segura ele. E aí ele percebe que, opa, peraí, não é bem assim. Então você vai aprendendo... Bota o pé no freio aí, né? Bota o pé no freio. Você vai aprendendo realmente na prática. O jiu-jitsu, ele te ensina na prática como você pensar em meio à dificuldade. Isso aí a gente vai trazendo para a vida depois. Cara, excelente. E assim, eu já tive experiência com taekwondo, nunca com jiu-jitsu. Tenho vontade de aprender jiu-jitsu, tenho vontade de praticar arte marcial, mas acho que não é o momento ainda. No taekwondo, eu tive o professor o russo, não sei se você conhece. Ele atua agora também na Fundação de Cred. Cara, é excelente, uma arte marcial excelente. Só que eu vi que eu tava muito sedentário, cara. Eu treinava ali coisa de 40 minutos, já tava. Sabe, teve um dia que eu quase passei mal, que eu tive que sentar no chão assim e dar aquela respirada. E quando a gente vai pro lado da arte marcial, a gente percebe o quanto que você se exercitar é importante. E principalmente no jiu-jitsu. Muita gente não conhece, não entende e não sabe a complexibilidade que é o jiu-jitsu. É, Entendeu? E porque você tá no chão com outra pessoa ali, pensando no futuro praticamente. Você tem que sim, saber o que você vai fazer, como você vai se proteger. Então, assim, você tem que usar muito a mente, muito a força e controlar muito a respiração, né? Porque sem o controle de respiração, acho que nada acontece ali. sim. Então, partindo desse princípio, assim, de você precisar ter como é que se diz? Esse desempenho e não ficar sedentário. Você acha que uma pessoa que hoje quer entrar no jiu-jitsu, eu tenho vontade de começar o jiu-jitsu, qual é o ponto de partida para ela iniciar e não parar no meio do caminho, sabe? Desistir e falar, não, isso não é para mim. Isso aí é igual tudo na vida, né? Eu não vou entrar. Eu gosto de correr também, tô praticando recentemente, comecei a treinar aquele CrossFit. Tô achando um excelente, maravilhoso isso aí. Até porque no momento eu não tô podendo fazer jiu-jitsu. É, então, o que que acontece? O jiu-jitsu, como você disse, mas eu tô sedentário, ele realmente é para pessoa que tá sedentária, porque ali você vai colocar seu corpo à prova, você vai fazer o treinamento, Ali e o bicho você pega, né? e você vai treinar para que possa o seu corpo se adapte àquilo ali. Então, como você disse, é uma luta complexa, é uma arte marcial que é para todos, não tem limite, não tem idade, não tem tamanho. Inclusive, o cara fala, mas eu sou tão pequenininho, tão magrinho. O jiu-jitsu é para você que é pequenininho, que é magrinho, porque ele foi feito para o maior ganhar do maior, o menor ganhar do maior. Hélio Gracie desenvolveu o nosso jiu-jitsu brasileiro. E se você, quem está olhando, pesquisa sobre ele. Ele é bem magrinho, pequenininho, e ele desenvolveu essa luta. Porque na horizontal, todo mundo é do mesmo tamanho. No chão, Exatamente. todo mundo é do mesmo tamanho. E o interessante é que é uma arte marcial brasileira, né, cara? Ela é brasileira. BJJ, né? BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu. Foi desenvolvido pelo Hélio Gracie, aqui no Brasil, da família Gracie. Então, basicamente isso aí. Mas eu não tenho fôlego, eu não tenho gás. É você que deve entrar, porque isso aí você vai construindo. Inclusive, quando eu fui nesses cursos de formação policial que eu fiz 4 cursos de formação,
eu consegui ter um bom desempenho físico, eu atribuo principalmente ao jiu-jitsu. Por quê? Você falou ali 40 minutos, mas no jiu-jitsu, 2 minutos você já tá. Quem não tá acostumado já tá ofegante. Porque ali é o extremo. E principalmente quem tá iniciando, ele não tem esse controle, ele vai por tudo ou nada. Aí é como você disse, você explicou. A adrenalina, o coração começa a bater mais rápido porque isso aí, o seu corpo, ele entende. Vamos pensar no corpo primitivo. Quando você tá rápido, é como se você estivesse correndo perigo. Exatamente. É como você imaginar na época das cavernas aí. O cara saiu da caverna e tá vendo um bicho correndo atrás dele. Aí aquele pico de adrenalina, pá, ele correr. Só que é um pico, depois cai. E o jiu-jitsu, quando você vai fazer uma luta, um combate, e aí dá esses picos de adrenalina e a pessoa já começa a passar mal. E lá, realmente, muitos passam mal. Muitas Cara, pessoas e acabam passando mal no começo, mas depois vai engatando e vai pegando o pique e vai embora. E aí você falou, como que eu faço para eu não parar? É isso. continuar. É continuar. Como tudo na vida. Vai ter dificuldade e a faixa roxa é uma das mais difíceis, porque ele começa na branca, vai para azul, depois vai para roxa, terceira faixa. Por que que ela é mais difícil? Porque é onde muitas pessoas param. Ele para ali, na roxa. Ele já chegou, ele já é instrutor, já pode ajudar, puxar um treino. E aí ele para, porque ele tá ali no meio do caminho. E aí depois que ele passou da roxa, geralmente ele vai embora. Daí ele vai para marrom e vai para preta. E depois continua seguindo. Cara, tem um amigo meu, que ele é de São Paulo, que ele também é praticante de jiu-jitsu. Inclusive, ele é faixa roxa. Ele disse pra mim que dentro do jiu-jitsu tem uma questão muito de personalidade. Lá você não pode ser digamos assim, uma pessoa ruim, entre aspas. Você tem que ser um praticante de jiu-jitsu dentro do jiu-jitsu e um praticante de jiu-jitsu fora do jiu-jitsu. Sim. A personalidade manda muito. Vou explicar para nós um pouco como que é essa questão de personalidade de um praticante de jiu-jitsu. Basicamente ali existe uma questão de respeito, né? Hierarquia. Por exemplo, quem chega. Quando você entra, você não entra para começar, você não entra de qualquer jeito no tatame. A gente não permite a pessoa entrar de calçado. A pessoa ela chega lá. A gente tem a maioria das lutas tem karatê, a gente cumprimenta o tatame, a gente reverencia para entrar ali, Então, porque ali é um local que realmente de tem respeito, né? de respeito. Não é o tatame, é para você enviar para o seu cérebro, onde eu estou entrando aqui agora, é um local que eu preciso ter um respeito. E aí eu chego ali, eu cumprimento do mais graduado para o menos graduado. Em alguns locais eu acredito que geralmente todos são assim. Se você vem do mais graduado para o menos graduado, você respeita. Você não chama, por exemplo, eu sou um faixa preta. Você começou a treinar lá agora, você é faixa branca. Você falou, Telequem, vamos fazer um treino? Tudo bem. Mas geralmente o menos graduado não chama o mais graduado para fazer uma luta. Então tem tudo isso aí. Tem um rigor, tem uma disciplina, tem uma hierarquia. E cada um realmente isso aí vai mexer na sua personalidade. Você vai levar aquilo ali para a vida. E só voltando ali na minha infância, como eu disse, meu pai, ele é uma pessoa bem rígida. Daqueles assim que chegou uma pessoa, tô sentado, chegou uma pessoa mais velha do que eu, levanta e cede o local. Cheguei, tá conversando, estão duas pessoas conversando. Você tem que falar alguma coisa, você chega e espera. Você chega ali e fica olhando para ele. Aí ele vai falar: o que que é? Pois não, pode dizer. Não chega atravessando. E hoje em dia, em alguns locais, a gente percebe que um pouquinho perdeu isso aí. Quando eu estou assim, com meus familiares, com meus sobrinhos, por exemplo, falo: ó, levanta, dá o lugar pro vovô, dá o lugar pro titio. Já faço aí para minha filha, isso aí já ensinei desde de pequeno, né? Mas eu trouxe isso aí vai levando. Da forma que você aprende ali, você vai levando isso aí. No jiu-jitsu você leva para a vida. Aquilo ali começa a incorporar na sua personalidade. Você se torna uma pessoa realmente melhor e você entende que ninguém é invencível. Às vezes, você chegou lá e pode ser que eu dei uma bobeira e você me finalizou. Você finalizou um faixa preta, tá tudo bem. E se eu chegar hoje, por exemplo, tem um tempo que eu não treino. Vou chegar lá, tem um faixa azul, que ele tá treinando de manhã, de tarde, de noite, 8 horas por dia. E ele vai me amassar, eu tenho certeza disso. Ele vai me finalizar. Claro, eu vou ter muitas técnicas que eu vou conseguir sobreviver muito. Mas se eu fico muito tempo parado, eu vou perder. Então, assim, o jiu-jitsu, ele dá essa noção de que ninguém é infalível.
que você vai. E da mesma forma também você vai ganhar do mais graduado. Me lembro até hoje, quando eu fui a Porto Velho fazer um curso, eu era faixa azul, e aí um preto deu uma bobeira, eu peguei o pé dele e finalizei ele. Cara, eu nem comemorei, pelo respeito. Perfeito. Pelo respeito. E fiquei aqui na minha. Mas aqui por dentro, Você tava ali, cara, eu tava vibrando. Então, assim, é isso aí. O jiu-jitsu é isso aí. Só que é uma construção. Tem pessoas que, como eu disse, eu já vinha da minha família, já tinha essa característica, né? E aí a pessoa vai desenvolvendo. E quando eu tô puxando um treino, quando eu sou o instrutor, eu procuro fazer isso aí. Se eu ver que a pessoa errou, cumprimentou o outro, fala, volta lá e faz bonitinho, volta lá, cumprimenta para entrar, para poder até a pessoa entender que ali existe uma organização, uma disciplina, uma hierarquia, que aquilo ali vai ser bom para ela. Então, cara, e é interessante ver você contar essa história, porque o José Lucas fez uma pergunta aqui, ó. Como era a rotina de estudos do Douglas? Se ele estudava pela madrugada? E assim, a gente vai entrar nesse assunto que ele perguntou, mas tudo que a gente está falando aqui leva diretamente a isso. Por quê? Porque vendo você contar a sua história, que você é praticante de jiu-jitsu, como você trabalhava ali, que você, sempre no minutinho que você tinha ali, você dava uma lida. Então, isso a gente consegue concluir como você abordou coisas na sua vida que fortaleciam a sua disciplina. Como você trouxe a disciplina para o seu redor. O que é importante para as pessoas que querem estudar hoje. Porque as pessoas pensam assim: ah, eu vou estudar para o concurso X. Só que ela não esquece de fortalecer a disciplina antes disso, sabe? Sim, É muito difícil você conseguir estudar e manter uma rotina de estudos sem ter disciplina. E a sim, disciplina ela tem que ser cuidada, ela tem que ser algo que você tem que trazer para sua vida. Você tem que estar ao redor de pessoas com disciplina. Acho que uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é atingir a disciplina, sim, né? E vendo a sua história, a gente vê como você foi inteligente nessa parte de atrair a disciplina para você cada vez mais, né? E isso eu acredito que com certeza foi uma das coisas que fez você obter tanto sucesso nos seus concursos, nos seus empreendimentos, na sua vida pessoal também. Então vamos responder essa pergunta do José. Qual que era, cara, a sua rotina de estudos? Você estudava de madrugada ou era quando você estava no trabalho ali num tempo livre? Como funcionava isso para você? Então foram vários períodos, né? Como eu disse, eu iniciei em 2008 ali. 2008 ali, trabalhando, fazendo minhas cobranças ali. Eu ganhei uma bolsa na faculdade, que, que comecei contabilidade. Então aí eu estudava à noite. E aí também, querendo ou não, me ajudou também. Ele teve, por exemplo, português instrumental, que é aquele iniciozinho, aquele português me ajudou também, tendo contato, ouvindo, vendo as pessoas, fazendo na faculdade ali, o primeiro semestre, foi bem na época ali. Eu me lembro até hoje que alguns colegas saíram da faculdade para fazer o cursinho, inclusive passaram, muitos passaram, outros estudavam comigo, passaram, uns são policiais militares hoje, que foi esse concurso da Polícia Militar que eu fiz. E como que eu fazia? Eu estudava todo momento que eu tinha. Todo momento que eu tinha. Estudava de madrugada, estudava na hora do almoço, entre uma cobrança e outra, como eu falei, eu pegava aquele meu livrinho e estudava, e aí à noite eu fazia essa faculdade, e quando eu chegava eu estudava. Estudava para a faculdade, estudava pro concurso. Eu digo assim, a vontade de vencer. Na verdade, quando você tem a vontade de Não vencer, existe hora, né? não tem hora, você vai fazer. E aí tudo bem, passei nesse concurso. Aí fui pro próximo. Aí depois eu tomei posse como, na época, agente penitenciário. Hoje, policial penal. Inclusive, é um excelente concurso. É um excelente concurso. Claro, é um ambiente difícil de lidar. Não é todo mundo que está preparado. Não é todo mundo que Psicologicamente, principalmente. psicologicamente tem. E aí, para quem acredita, né? Para quem sabe, tem até a parte espiritual também. É um ambiente espiritualmente onde tem pessoas ali cumprindo pena. Então, assim, é igual quando a pessoa vai no hospital também. Você percebe que é um ambiente, assim, para quem entende, para quem quer espiritualmente também, De pesado. carga Você pesada. vai pro hospital, você volta, não sente aquilo ali? Então lá tem, e eu vou dizer que é umas 10 vezes maior. Então a pessoa tem que realmente, eu sempre, quando eu ia pro meu trabalho, eu consagrava, falava assim, pedia para Deus me levar, me manter e me trazer de volta, porque realmente, mas sim, as pessoas lá excelentes, os colegas de trabalho, sempre gostei muito de trabalhar com as pessoas, mas tinha esse ambiente. Então, como que era a rotina ali? Que daí ficou um pouco mais fácil. Porque todo mundo fala assim, você passa num concurso,
de entrada, né? Um concurso meio, até você chegar no que você quer. Para te dar mais tempo livre, né? Mais tempo livre. Então, eu passei nesse concurso, inclusive eu ganhava até mais, como fazendo cobrança, que eu fazia cobrança e vendas. Eu ganhava até mais. Só que daí, o que eu ganhei? Ganhei tempo. Porque o pessoal fala que tempo é dinheiro, né? Na verdade, tempo é vida. E tempo é mais valioso que o dinheiro. Tempo é mais valioso que dinheiro, porque é vida. Então, aí como que era a rotina ali? Era 24 horas por 96. O que significa isso aí? Eu trabalhava um dia e folgava 4. Então, eu tinha 4 dias para eu me dedicar. E aí eu consegui estudar mais, não só sobre concurso, mas aí eu comecei a fazer outras atividades. Eu me lembro que num determinado tempo, depois que eu me formei, fiz uma pós-graduação, comecei a lecionar no Senac, virei professor do Senac, ao mesmo tempo que eu era agente penitenciário na época, hoje é Polícia Penal, era agente penitenciário e professor no Senac. E estudava para concurso, no meu tempo. Então, assim, eu utilizava da mesma forma, todo o tempo disponível naquele sentido. E nunca parou de estudar, né, cara? Dá pra ver que você falando que o estudo é algo que já faz parte da sua vida. Tanto que agora você tá graduando em Direito, né? Graduando em Direito. Então, assim, pessoal, isso é pra vocês entenderem. É importante saber que não existe isso de que, eu vou estudar pra passar em concurso X ou fazer alguma coisa e depois parar como se tivesse, né? O estudo, ele é uma coisa que ele tem que ser constante na vida do ser humano. Sim. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Entrou na sua cabeça ali, tá ali, guardou, e você vai levar até os seus últimos dias. Provérbios diz assim, que meu povo padece por falta de conhecimento, né? E às vezes você tá aí sofrendo, você tá passando uma dificuldade na sua vida, e é só um detalhezinho, é alguma coisa que você não sabe ainda. Então, a partir do momento que você descobrir, e eu digo, o estudo, e aí, para concurso é só uma área. Se você está empreendendo, eu sou vendedor de carro. Estude sobre marketing, estude sobre vendas, estude sobre negócio. O estudo, ele faz parte de tudo e existem várias fases do estudo. Tem estudo formal, que é aquele estudo que você vai lá na escola, na graduação, na faculdade. Tem estudo não formal, que é, por exemplo, quem está aqui nos acompanhando hoje, isso é um estudo não formal. Você está aprendendo aqui. Exatamente. Você não tá, isso aqui não é uma escola, mas você pode ter certeza que se você souber, se você aproveitar isso aqui, você está aprendendo muita coisa, está internalizando. E tem aquele outro estudo que você vai vendo ali no dia a dia, com seus pais, que é o informal mesmo. Indiretamente você acaba estudando. E você deve estar preocupado sempre em aprender. Sempre buscar a sua melhora, né? Fazendo, como eu disse no início aqui, hoje eu não sou o Telequem de 10 anos atrás. E daqui 10 anos, com certeza não serei o mesmo. Cara, a Vanessa Oliveira perguntou aqui, ó. Qual disciplina tem maior peso em um concurso da PRF? Da PRF? São vários, né? São vários concursos. Hoje, se eu fosse destacar uma disciplina, porque é muito difícil eu falar uma, seria a língua portuguesa. Por que a língua portuguesa? Primeiro, porque você já tem as questões de língua portuguesa para você responder. E segundo, você vai fazer uma prova, uma questão de legislação de trânsito, direito constitucional, direito penal, ela está escrita em quê? Em língua portuguesa. Você deve saber interpretar. Porque às vezes você tem o conteúdo, você entende bem. Você leu o Código Penal, você sabe o que é o artigo 121 ali, que é matar alguém, que é o crime de homicídio. Eu estudei, vi, sei a pena, sei o que é homicídio doloso, culposo, préter-doloso, dolo eventual, sei tudo isso aí. Mas se caiu na prova uma pergunta que mexeu um pouquinho, aí você já vai ter dificuldade, porque o português ele é super importante para você interpretar. Direito constitucional, por exemplo, tem os objetivos fundamentais e os fundamentos. Então, você deve saber diferenciar um do outro. E de acordo com o contexto, o examinador ele está sempre querendo fazer uma pegadinha. Exatamente. Ele ganha para isso. Ele ganha para fazer você errar a questão. Então, a língua portuguesa vai te auxiliar a interpretar e acertar a questão. Isso aí eu estou falando da questão objetiva. E aí nós temos a questão discursiva. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a maioria dos concursos policiais cai a redação, que é a prova discursiva. Você vai escrever em português. Você tem que saber fazer uma boa introdução, desenvolvimento, uma conclusão, saber usar os conectivos, saber utilizar a língua portuguesa de forma apropriada. Você não precisa ser um escritor, mas você precisa escrever com coerência, você precisa se fazer entender e a língua portuguesa vai estar aí. Então, se eu fosse elencar
a mais importante, língua portuguesa. Mas lembrando que é um conjunto. Não tem como você ir só com a língua portuguesa. Você tem que ter, como eu falei, informática. Hoje em dia, informática é muito importante. Estão cobrando TI, estão cobrando... Pra você ter ideia, concurso da Polícia Federal cobrando linguagem, Python, de programação. Então, assim, a gente vê que tá avançando. Então, você Sim. tem que estudar todas. Mas se eu for elencar uma, quero começar, quero ficar bom em uma. Fique bom em português. Fique bom em português, que isso aí vai te ajudar nas outras. Cara, e a sua resposta foi assim excelente, porque acho que nós, como brasileiros, a gente acaba meio que não dando tanta importância pro português. Só que você falou uma coisa muito interessante. O pessoal, eles estão fazendo pegadinha o tempo inteiro. Então, você interpretar um texto de forma correta é mais importante do que você saber a matéria ali de cima a baixo. Sim. Porque uma vírgula pode mudar totalmente o sentido da frase, né? Então, a pessoa fortalecer o português dela, saber escrever um português legível, né? Às vezes o cara é 100% ali no português, mas na hora de escrever parece um médico, sabe? Uhum. Aí complica, pô. E eu, como eu disse, sou professor, né? Quando eu ia lecionar e escrever no quadro, e eu digo assim, minha letra, cara, eu tenho que caprichar muito para sair uma letra mais ou menos, viu? É uma dificuldade que eu sempre defendia, que eu vi uma pesquisa que diz que quem pensa muito, quem pensa rápido, acaba escrevendo feio, né? Como o pessoal diz, né? Aí eu já me defendia, falava, pessoal, tô escrevendo aqui, mas é porque eu penso muito rápido e minha letra sai assim. Mas nas redações, eu sempre busquei caprichar, né? Fazer com cuidado, com mais cautela, com calma. Fiz até caligrafia, pra você ter uma ideia, uma época. Por quê? É assim que funciona. Você deve treinar, você deve se munir de todas as ferramentas que tem ao seu alcance. Perfeito, cara. Tudo que você puder fazer para contribuir, eu fazia. Vamos melhorar um pouquinho. Então, assim, até hoje, se eu for pegar para escrever, minha letra não é aquela coisa mais linda do mundo. Diferentemente da minha esposa. Minha filha, que tem as letras lindas. Mulher, ela já tem mais, assim, parece que um Tem um carinho capricho, a né? mais, né? Então, assim, inclusive, mandar um abraço aí para ela, né? Minha esposa, um beijo, minha filha, minha família. Então, o que acontece? O cuidado, você precisa ser legível, a pessoa tem que entender. Não precisa, como você disse, né? A gente costuma associar ao médico, né? Até os médicos hoje, eles estão escrevendo melhor. A gente percebe que eles estão vendo, porque aconteceu, eu vi um pessoal falando assim, não sei se foi um vídeo, alguma coisa, que o pessoal já até... os farmacêuticos, eles tinham que saber eles interpretar isso aí. Muitas vezes foi até medicamento errado, porque a letra do médico estava a caligrafia dele. Não entendia. Ele falou, não. Aí ele ia meio por que é que você tem? Aí fala, não, eu tô sentindo uma dor aqui no coração. Ele olha assim e tal. Tá, então é isso aqui. Mais ou menos isso aí. Então, uma letra legível. Uma letra legível e principalmente, assim, até aproveitando uma dica, para redação. É treino. Como que eu faço redação? Inclusive, eu sempre faço desafios, né? Tá aí o link do grupo, né? Dos estudos, né? Pessoal que quiser, é só escanear o QR Code, é isso? Isso. Para acompanhar o nosso grupo. E eu faço os desafios. E eu quero lançar um desafio também de redação pro pessoal. Escrever redação. Fazer pelo menos uma a cada 15 dias. Porque a redação é um erro da maioria dos estudantes, que eles deixam para fazer estudar redação na reta final. Então, aí não dá tempo. Não Não dá dá mesmo. tempo. Porque e construa um modelo. Eu vou até postar pro pessoal lá um modelo que eu utilizei de redação, o pessoal que acompanha o nosso grupo, o pessoal que me acompanha no Instagram, quem não está acompanhando, acompanha Douglas Telequem. Um modelo de redação, um esqueleto que eu utilizava. Então você segue aquele como base e vai colocando os assuntos. Então tudo tem técnica, né? Tem técnica. Sim. E como eu disse, tem técnica, tem sorte, tem tudo envolvido. Mas quanto mais você se prepara, mais sorte você vai ter. Perfeito. Bom, vamos aproveitar agora um minutinho para tomar uma água, passar um patrocinador e já a gente tá de volta aí com os assuntos que eu sei que o pessoal tá muito curioso para saber, que é em relação à PRF, cara. Beleza.
Pessoal, voltamos. Bom, passando aqui para agradecer o Dallas Burger, tá? Fortaleceu a gente na batatinha. Melhor Smash Burger de Paraná. Assim, sensacional. Pode fazer o seu pedido através do WhatsApp. Vai ter o link lá no Big Jim. Tem diversos tipos de Smash Burger diferentes. Tem porção. Sim, de Paraná, top 1. É o melhor que tá tendo, tá? Speed Travel Telecom também, que tá sempre com a gente aí, fortalecendo. Fábrica Beauty Studio, mais uma vez, meu muito obrigado. Economy Master Hotel, muito obrigado de coração mesmo, por todo mundo que tá acreditando no projeto e fazendo acontecer da melhor maneira possível. Fechou? Vamos continuar aqui agora com o nosso amigo Douglas, que ele tem muita coisa pra contar pra vocês ainda. Agora o bicho vai pegar. Cara, então vamos lá. Na instituição que você trabalha, qual que é o problema que você enfrenta, assim, que você acha que é mais complexo de lidar? Qual que é a situação mais complexa de lidar? Hoje em dia eu trabalho numa instituição assim que ela é muito humanizada, muito acolhedora. Eu digo assim, não tem uma considerando todos os locais que eu trabalhei, porque como eu disse, né, fui policial penal, fui policial civil, passei na Polícia Civil de Rondônia, do Acre. Então assim, são instituições diferentes da que eu trabalho hoje. E ali tem muita organização. Então assim, eu vejo que dificuldade basicamente, quando a gente compara, não tem, não vejo assim, um impedimento. Ela é uma instituição que dá muita liberdade para a pessoa. Por exemplo, eu gosto de fazer palestras. Então, assim, eu sou incentivado a fazer palestras Tem em incentivo, né? escolas, em empresas. Claro que às vezes, o que, que eu sinto falta? Às vezes não tem o efetivo, talvez, não tem não tem várias pessoas que gostam dessa função. Então, nós poderíamos até fazer um pouco mais, às vezes. Então, às vezes, nessa área aí, falta um pouco mais assim, não vejo dificuldade, não vejo impeditivo. A gente vê que é como eu disse, é bem humanizada, a gente busca sempre excelência. A gente vê que não tem tanto. Quando eu vou em alguma palestra, eu pergunto ao pessoal: e aí, foram já abordados na BR? E aí, como foi o tratamento? Todo mundo fala bem. Às vezes foi até autuado, é a famosa multa, né, que eles falam, Sim, mas saíram bem, porque foram educados, foi bem feito, foi feito um trabalho bom. Então, talvez a dificuldade seja essa parte da autuação, que eu digo assim, quando eu vou numa festa, algum almoço, alguém fala assim, ele trabalha, ele é servidor público, trabalha, né? E aí a pessoa já tem uma história de amor. Que geralmente é essa parte aí do auto de infração, que eventualmente faz parte do nosso trabalho. Mas eu digo que isso aí não é nenhum dificuldade. Para mim, por exemplo, não é, porque faz parte do meu trabalho. Eu estou bem com resolvido certeza. com relação a isso aí. E, e sei que quando a gente realiza esse trabalho, é realmente pensando na segurança, de forma, como eu disse, humana, cortês, educada. Cara, e assim, sempre que eu fui abordado, né, que eu tive uma situação com essa situação específica de veículos, né, em BR, Aham, cara, eu sempre fui muito bem tratado. Esse é um elogio que eu tenho pra instituição, né, da Polícia Rodoviária Federal, que é em questão à educação, cara. Os servidores, eles são muito educados. Eu até brinco que eles sabem te alfinetar de forma educada, sabe? Então, como que é ter um curso, ter um treinamento que incentivam os servidores e eles a serem mais humanos na abordagem, a conseguir transparecer essa companheirismo, sabe? Não aquela ideia de que ele é um ser humano diferente de você, pelo contrário, é um ser humano que tá te fazendo ser melhor, que tá te ajudando ali na sua vida, né? Garantindo que você chegue na sua casa com saúde, chegue vivo. sim. São pilares nossos, né? Essa questão aí da preservação da vida. Preservação da vida inclui a segurança, inclui a saúde. A gente busca cuidar isso aí no nosso trabalho. E em Florianópolis tem a academia, a Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis. Todos os novos integrantes, eles passam por um treinamento ali, em média de 4 meses. O nosso foi 3 meses e teve um mês que foi online. Foi incorporado ali um mês de forma online. E nós, todas as abordagens, por exemplo, igual eu saí da Polícia Civil, nós tínhamos um método ali
de fazer nossa abordagem, mas ali tem dá uma polida a mais realmente, tem essa preocupação, porque assim, eventualmente, 99% das pessoas que estão passando ali, por exemplo, na frente do posto, pessoas que estão viajando, então a família que está ali. Claro, existe uma pessoa, por exemplo, se ela tiver com um ilícito, com a arma, ele é um infrator. Então a gente deve ser um pouco mais. A abordagem é diferente. É Tem os rigorosa, né? níveis de abordagem. Mas, no geral, a gente sempre inicia. Eu digo assim: eu inicio minha abordagem com bom dia, boa tarde, boa noite. E espero terminar com bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, eventualmente, muitas vezes vai sair com uma algema na mão. Pode acontecer isso aí. Se a pessoa tiver, por exemplo, um mandado de prisão. Mas, mesmo assim, com mandado de prisão, com a situação, ele vai ser tratado respeitando todos os direitos dele. Porque nós somos ensinados para isso aí. E, além da minha educação que eu já trago, tem incorporado pela instituição que eu pertenço. A gente é instruído dessa forma. Então, como eu disse, a gente passa ali em Florianópolis, lugar maravilhoso, um lugar bonito. É a vida de aluno, né? A vida de aluno não é fácil. Eles não dão moleza para aluno, em qualquer lugar, aluno é aluno. Eu digo assim, muitas vezes eu sou professor e muitas vezes eu sou aluno. E eu entendo. Hoje eu estou na condição de aluno, por exemplo, ali na faculdade. Inclusive, quero até aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para minha coordenadora, professora Cláudia. Professora Cláudia, um abraço. Pessoal ali, excelente, nota 10. Quem sabe aí, ó, um futuro parceiro para você, né? Estácio Nigipa. Com certeza. Agradecer por eles ali. Então, eu conversando com ela, falei, professora, aluno é aluno em todo lugar. Eu sou professor, mas quando você está de aluno, parece que muda. Inclusive, a palavra aluno, significa ser desprovido de luz. Aluno. E aí, quando você vai num curso de formação, vai assim, aluno é tudo igual, aluno é problema. Então, assim, mas ali a gente é ensinado realmente, todas as abordagens, a gente é exposto. Eu não posso falar como que funciona, porque assim, se você quiser saber como funciona, passa no concurso, vai lá, para você saber como que acontece lá internamente. Mas você passa por momentos assim, de você instigado a realmente agir em momentos de tensão de forma educada, pensar, ser responsivo, saber e diferentemente, e além disso, durante a nossa vida profissional, nós passamos por treinamentos sobre direitos humanos, sobre técnica de abordagem, tudo isso aí é constante na nossa profissão. Por isso que acredito que a nossa abordagem realmente é feita dessa forma aí. E é uma instituição muito respeitada, né, cara? Eu acho que é o ápice, assim, da instituição de respeito. Não tem uma pessoa que não consiga ter respeito pela Polícia Rodoviária Federal. Sim. Tanto por trabalho que é feito nos polos, né? Não sei se chama de polo. Chama UOP, né? Unidade Operacional. Aí. Mas é posto, né? Posto, né? Posto, né? Os postos. Uhum. E também na estrada, né? Aqui em Paraná mesmo tem muito policiamento. Sim. Então, a gente vê a qualidade que a gente tem dessa instituição no nosso município. Isso é muito bom, né? Porque é necessário a gente ter essa parte da segurança, principalmente quando a gente tá falando de via pública em relação à BR. Porque, cara, acidente é o que mais tira vidas, né? Que são famosos sinistros. Sim. E eu vejo que em várias situações a viatura da PRF ela é uma das primeiras a chegar no local. Como que funciona? Vocês são comunicados através de rádio, ou alguma pessoa mesmo passou ali, fez a ligação? Como vocês conseguem chegar tão rápido, sabe, para fazer a cobertura daquele sinistro? O nosso trecho, ele é meio dividido, né? Então, assim, nós temos em Pimenta Bueno, aí cada um tem a delimitação do seu trecho, e a próxima seria em Ariquemes. E como que a gente chega rápido? Chega o chamado pra gente, a gente tem uma central, chega o chamado para uma pessoa, ou uma pessoa que foi envolvida no sinistro, ou um terceiro que passou e visualizou, aí eles ligam, entram em contato. Muitas vezes, geralmente nós somos o segundo a chegar, porque antes da gente ainda tem o SAMU, né? Tem o pessoal do socorro, eles ainda chegam primeiro que a gente, muitas vezes. Muitas vezes nós chegamos juntos, às vezes a gente chega um pouco antes, às vezes nós estamos passando, já aconteceu, já
Já aconteceu de nós estarmos atendendo um sinistro e acontecer um logo à frente. Então, assim, e aí nós já estávamos lá, e a gente vai e atende. Então, geralmente é isso aí. A gente recebe um chamado e vai lá. Tá, como a minha amiga ali perguntou, como que é a relação interna em relação a pessoas com TDAH, pessoas com autismo? Dentro da instituição, tem pessoas com esse diagnóstico? Tem. Temos não só servidores, eh, temos servidores temos filhos, né? Pessoas que têm filhos, então assim, a gente recebe um treinamento para lidar com isso aí. É feito o treinamento, a gente, claro, não é fácil. Quem não vive essa situação, é mais difícil a gente entender, a gente tratar, a gente está sempre aprendendo. Inclusive, voltando na faculdade, nós fizemos um projeto de extensão, e o nosso projeto de extensão foi em cima do transtorno do espectro autista, que é o famoso TEA. Inclusive, essa sigla eu vim aprender fazendo esse trabalho. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com isso, mexo com isso, trabalho com o público, e muitas vezes a gente não está tão informado. Então, a gente tem realmente, existem colegas que têm filhos, existem colegas que são diagnosticados. Tem um grande amigo meu que trabalha em Porto Velho, que é professor, e ele é diagnosticado, é o Tony. Antonioni é o nome dele, famoso Tony, manda um abraço para ele. E ele é diagnosticado com hiperativismo, acredito que é isso aí que ele tem, e TDAH. Então, assim, existem pessoas que são diagnosticadas e entram. Claro, mas eu não consigo. Será que tem espaço para mim? Tem espaço para você ali, tenho certeza que tem. Que você deve, a colega perguntou, tem algum impeditivo? Você deve passar primeiro na prova, passar no teste físico, passar no teste psicotécnico. Existe uma investigação também da vida da pessoa, pregresso da pessoa, investigação social, e passar no curso de formação. Você cumpriu todas essas etapas aí, você vai trabalhar. Então, definitivamente, isso não é um problema. Não, se a pessoa se esse diagnóstico, se essa situação que ela tiver, que ela tenha, não comprometer, porque como eu disse, já tem colegas que foram diagnosticados, e estão lá trabalhando, não tem preconceito, não tem problema nenhum com isso aí não. Cara, perfeito. E fala pra nós um pouco sobre o tempo que você esteve na Polícia Civil. Foi bastante tempo? Foi pouco tempo? Você se adaptou ou você achou que você deveria partir para outro? Como que foi essa parte da sua vida na Polícia Civil? Então, a Polícia Civil que eu trabalhei, eu digo assim, das polícias, é uma polícia que ela traz uma questão muito gratificante. Como eu disse, as pessoas não veem, a gente vê a polícia militar, né? Todo momento, na rua e tal, e acho que a Polícia Civil, onde está a Polícia Civil? Mas a Polícia Civil é aquela que devolve um bem furtado muitas vezes, que eu me lembro que um dos primeiros casos que eu trabalhei foi de um latrocínio. Latrocínio, para quem está assistindo que está aprendendo ainda e não sabe, é o roubo seguido de morte. O rapaz fazia leitura de talão de energia, e aí ele foi com uma moto, uma Bros, e 2 infratores esperaram ali e atiraram nele para roubar a moto dele. Roubaram a moto dele e tiraram a vida dele para roubar. E aí aquilo ali foi uma comoção. E aí nós chegamos à informação que o rapaz tinha sumido. Aí nós fomos atrás dessa pessoa, e procurando, fomos indo. Como ele fazia a leitura, a gente foi seguindo os passos, né? Sim. Foi seguindo os passos. Onde que ele passou? Passou por aqui, passou por ali, passou por aqui. Chegamos, encontramos onde acabou o rastro da moto dele. Então nós partimos dali. E era lá no Acre, então a gente tinha um rio ainda. Então a gente podia ter entrado no rio, ter pegado uma embarcação, levado para outro lugar. É muito próximo à Bolívia, né? Podia ter levado para a Bolívia. E aí, por fim, no final nós conseguimos identificar quem foram os criminosos, conseguimos prender um e depois, posteriormente, prendemos o outro. E aí nós não conseguimos trazer a vida de volta da pessoa. Infelizmente não consegue. Mas a gente conseguiu dar uma resposta para a família, para a sociedade. E a gente percebe que isso aí é o mínimo que a gente pode fazer, e foi feito. E a gente percebe que o nosso trabalho ali trouxe uma resposta para a sociedade. Outra coisa, um bem. Às vezes a pessoa só tem
televisão, é o lazer dele, ele trabalha o dia inteiro, chega à noite, quer assistir a televisão dele, foi furtado. Você pegar e devolver um bem para a pessoa, isso é muito gratificante. Então, na Polícia Civil, eu trabalhei uma época na investigação e outra época registrando ocorrência, mais interno, né? E essa parte da Polícia Civil é muito gratificante, essa parte de poder dar uma resposta para a sociedade. É aquela famosa o sentimento de você serviu ali, né? O seu trabalho foi mais do que útil. Sim. Você trouxe felicidade para outra pessoa. É claro Sim. que quando acontece uma situação X ou Y, não existe felicidade que vá suprir a dor que a pessoa sente. Mas só de você saber que a justiça está sendo feita, já é um conforto muito grande para a família, né? Sim, sim. Você poder devolver um bem ou trazer uma resposta para um crime grave como esse, é interessante porque a gente sabe que o índice de solução é pequeno ainda. É pequeno. Muito. Aqui, nós temos, aqui em Rondônia, principalmente aqui em Paraná, o pessoal da Homicídios aqui, eu acompanho o trabalho deles, é o delegado Flaviano, que inclusive é meu amigo, da Delegacia de Homicídios aqui, eles têm dado uma resposta muito efetiva, que a gente percebe que eles trabalham muito, eles conseguem dar uma resposta bem efetiva. Mas, no geral, no Brasil, quando a gente for pegar em termos, o nível de solução é muito pequeno, desses crimes contra a vida, né? Hoje em dia, o Ji-Paraná que a gente tem é bem diferente do Ji-Paraná de antigamente. Antigamente, o Ji-Paraná era mais complexo em relação à criminalidade. Sim. Hoje em dia já está decaindo bastante, né? Como você vê isso? Você vê isso um trabalho feito por todo o governo ou é um trabalho mais municipal, interno aqui? É complicado porque existem coisas que a gente nem sabe, né? Existem a minha visão hoje, atual, porque a nossa polícia ela é muito atuante, muito efetiva. E eu atribuo isso aí, primeiro, como eu disse, o índice de solução é grande, então a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer um crime, porque ele sabe que vai ser preso. E segundo, como eu disse, nossa polícia militar ela é muito atuante. A polícia militar aqui você está passando todo momento, você vê uma viatura passando, você vê. Sempre, pelo menos eu tenho visto bastante. Eu vejo bastante. Eu tenho visto bastante a polícia militar e antes não era tão presente. Isso aí acaba por inibir. Mas, claro, pode ser que tenham outras situações aí que a gente não sabe também, né? Mas eu acredito que devido à presença da polícia e da resposta, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, contribui muito para isso aí. Claro, né, a gente tem que melhorar muito. Sempre eu digo assim, tudo pode ser melhorado um pouco. Nada tão bom que não possa melhorar um pouco. Podemos Exatamente. melhorar muito. Mas aqui nós podemos... Você pode pegar seu uniforme, sua farda, você vestir, sair na rua tranquilamente. Em alguns estados não é possível isso aí. Exatamente. Não Esse é o A ponto. pessoa tem que lavar, esconder, lavar a farda dele escondido, o uniforme dele escondido. Ele pra tem ninguém que ter saber. medo de atuar por conta de ser Repressão. marcado. Então, assim, hoje nós vemos que nossa polícia é muito atuante e justamente por isso. Perfeitamente. Eu, cara, tenho um respeito muito grande pelo trabalho da segurança pública, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Cara, todos. Eu tenho um respeito muito grande porque eu vejo como um trabalho muito complexo e de psicológico, assim, inabalável. Hoje, pro ser humano, ele falar assim, eu vou entrar na polícia. Primeiramente, eu entendo, da minha opinião, que ele tem que fortalecer o psicológico. Se não fortalecer o psicológico, cara, não consegue. Muita gente pensa assim, mas eu vou entrar na polícia por causa do dinheiro. Eu acredito que se você entrar por conta do financeiro, você não dá conta. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre as pessoas que querem entrar no ramo da segurança pública por conta do financeiro? Sim. Eu digo assim, se for só por causa do dinheiro, aí qualquer profissão que você quiser entrar, você vai ser frustrado. Por quê? Porque você vai ter que vai lidar com pessoas, lidar com risco, com dificuldades. Quando você entra só por causa do dinheiro, você vai ser frustrado. Então você deve entrar para realmente prestar um serviço de qualidade, um serviço público, né? Então acredito que se for só por causa de dinheiro, você vai estar, como a gente diz, comprando ingresso para o filme errado. Se quer entrar na área de segurança pública só por causa do dinheiro, não, tem que ter uma vocação. Assim como o professor. Eu digo assim, eu gosto de ser visto, eu tenho o maior carinho, como eu disse. Sempre foi meu sonho e é meu sonho ser policial. Mas de ter o maior carinho de ser visto como professor telequim. Que é uma outra função que se ele entrar também pelo dinheiro, a gente sabe que o professor não é bem remunerado.
Salvo exceções, não é bem remunerado, é pela vocação. Então, da mesma forma, se você ser policial, você ser professor, se você entrar só pelo dinheiro, não. É pela remuneração. É pela vocação, Vocação, não né? pela remuneração. Cara, perfeito. É, essa questão de professor, eu vejo assim, no nosso país, o professor, ele, não que ele seja desvalorizado, sabe? Mas que ele deveria ter um reconhecimento muito maior. Apesar que tudo são pessoas, né? Pessoas e pessoas. Só que tudo se inicia no professor. Sim. Desde o início da vida até quando você vai decidir a qual caminho você precisa ou deve trilhar, né? Qual foi o ponto de partida para você decidir virar professor? Falar assim, eu vou ministrar, eu preciso ensinar, eu preciso passar conhecimento para as pessoas, eu preciso agregar para a sociedade algo como a função do professor. Porque a gente sabe que não é fácil ser professor. Se a pessoa olhar, como você disse, por fora, é lindo, mas por dentro é extremamente complicado, é extremamente desgastante. Qual foi o seu incentivo, a sua inspiração para ser um professor hoje? Então, eu tinha eu digo assim, um chamado, né? Isso aí é um chamado que a pessoa tem, você sente. A pessoa sente, fala, cara, eu tenho vontade de falar em público, tenho vontade. Eu me lembro até hoje, quando eu iniciei na igreja, e aí tinha aos domingos, né, tinha a escola bíblica, e eu ficava olhando, assim, principalmente meu sogro eu casei com a filha do pastor, meu sogro era o pastor ali, ele falava com eloquência, falava tão bem, eu gostava de ficar olhando, falei, cara, eu queria falar igual ele, Liderança. eu queria aprender, né, ficava olhando, falei, queria falar bem, assim, em público, e aí eu com muita vontade, mas com muito medo, muito tímido, porque, assim, a maioria das pessoas, inclusive hoje na enquete eu fiz, ontem eu fiz sobre o levantamento de o que as pessoas queriam aprender, sobre disciplina, constância, sobre oratório e comunicação. O primeiro foi disciplina e constância, o segundo foi oratório e comunicação, porque muitas pessoas querem aprender, falar, querem se comunicar. E para ser professor, você deve. E é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Eu tinha muita vontade, mas eu tinha muito medo. E aí eu sempre. E até hoje, você pensa assim, fala, cara, eu tinha que me preparar melhor. Pra você ver, ó, eu vou para a terceira graduação, tenho várias pós-graduações, e ainda falo assim, ainda preciso dar uma melhorada, preciso dar uma polida. E foi meio que esclarecendo, porque eu digo, quando você quer alguma coisa, tudo vai conspirar para aquilo ali. As coisas vão se alinhando. Se você decidir, falar, não, eu vou ser um professor. Eu decidi ser um professor, ser um palestrante, e as coisas foram se encaminhando. Eu me lembro a primeira vez que eu iniciei foi no Senac, e paralelamente, isso aí foi em 2015, no Senac e no cursinho preparatório. Foi no Senac, no cursinho preparatório de 2015. Mas só retornando um pouquinho, como eu disse, da escola bíblica, aí me deram a oportunidade para lecionar para os jovens, para as crianças. Foi ali o projeto piloto ali, com a revistinha ali, falando, ensinando, e não sabia muito bem, mas foi. E aí eu fui perdendo um pouco. Aí você ia na igreja, você ia na frente ali, falava uma palavra, foi quebrando o gelo. Por quê? Todos nós, ao longo do tempo, a gente vai criando traumas. Talvez ali na escola, né? O pessoal tem uma figurinha que o pessoal gosta assim. Por isso que na escola você só segurava a cartolina. Já viu Uhum. aquela figurinha que o pessoal. E realmente, muitas vezes, a pessoa lá na escola ele já pega esse estigma, esse trauma de falar em público. Ele até tem vontade, ele até sabe o assunto, mas aí ele fica com vergonha do outro rir dele, do outro criticar. E aí ele fica preso naquilo ali. E aí ele cresceu, virou um adulto e continuou com aquela mente, preso ali. E aí eu fui desbloqueando, fui aprendendo, fui entrando nesse meio, e aí eu me lembro até hoje. Então, em 2015, aí apareceu a oportunidade de eu entrar no Senac, como professor, instrutor ali dos jovens aprendizes. E ao mesmo tempo apareceu essa oportunidade no cursinho. E aí eu usei isso aí a meu favor. Quando eu cheguei no Senac, eu falei bom dia para os alunos, falei assim, sou o professor Douglas Telequem, e falei meu currículo e tal, e sou professor também em um curso preparatório. Então, isso ali me dava know-how, isso ali me dava Ainda mais autoridade, né? mais autoridade para falar com eles. Então, eu aproveitei isso a meu favor. Quando eu cheguei no cursinho, falei, eu sou professor no Senac. Falei, opa, o cara já é professor, mas eu estava iniciando. Tanto é que quando eu cheguei no cursinho preparatório, é bem mais difícil, porque ali você está lidando com pessoas que querem aprender. Ali a pessoa Perfeitamente. ela vai te cobrar. Se você der bobeira, muitas vezes ele está estudando aquele assunto que você está falando, ele já estudou. Então ele vai tentar vamos ver se vai te testar.
E quando eu cheguei ali, eu me lembro até hoje, eu falei assim, boa noite. Cara, me deu uma tela preta. Foi, puf. Cara, boa noite. Deu aquela tela preta. E aí eu sei que eu saí falando, me apresentando. Foi até com os slides que eu estava ministrando para eles. Era administração financeira e orçamentária. Nem era uma matéria que eu ainda dominava muito. Mas era para eu entrar, era a matéria que apareceu. Eu falei, vou abraçar. Depois eu vou para as outras matérias. Porque eu era formado em contabilidade. E o cara falou, não, você vai... Administração financeira e orçamentária contigo. Eu falei, tá bom. E aí deu aquela tela preta e fui indo, fui falando. E aí, por incrível que pareça, eram 2 turmas que tinha. Aí eu falava na primeira turma, no primeiro tempo. No segundo tempo ia pra segunda. Então eu já tinha acabado de falar aquilo ali. Na primeira saía ruimzinho, na outra saía menos ruim. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Ao longo do tempo, fui pegando mais confiança, fui estudando mais, aprendendo mais. Mas como eu digo, até hoje, quando eu já ministrei, já fiz palestra aí para várias pessoas, muitas pessoas, já conversei com várias pessoas. Não tenho o problema em falar em público. Mas até hoje eu me lembro do Jô Soares, que ele falou assim, eu já tô, sei lá, 40 anos aqui, todo dia, toda vez que eu vou entrar, me dá um friozinho na barriga. É normal. A gente vai fazer isso aqui. Você está iniciando agora, mas você vai daqui 10 anos, se você estiver fazendo isso aqui, vai dar aquele friozinho Legal. na barriga, iniciar. Por quê? Porque eu tô colocando nós estamos colocando aqui nossa cara, literalmente, nós colocando nossa cara a tapa. E a gente tem, será que eu vou falar alguma coisa que errado? Será que eu vou me expressar mal? Então, assim, a gente tem aquele boa, ansiedade boa, Sim. mas com o tempo vai quebrando isso aí. Hoje, por exemplo, eu não tenho dificuldade em chegar e falar para 1.000 pessoas, para 1 milhão de pessoas, eu vou lá e falo. O que a gente precisa é saber o que você está falando Com sobre o certeza. assunto. Então, assim, se você sabe o que você está falando, você sabe quem que você é, que você representa, vai dar tudo certo. A importância do processo, né, cara? É, Por exemplo, eu não tô com um papel aqui, vendo um roteiro aqui e conversando. Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de mim mesmo, é como eu consigo me adaptar, entendeu? Então, a gente tá no assunto, eu consigo já engaixar outro gancho, mas isso é tudo um processo que eu venho trabalhando em mim para que eu consiga sempre fazer as coisas de forma mais didática possível, né? Sempre abordar um pedacinho por pedacinho, mas tentando mostrar que o final é o mesmo, entendeu? sim. O segredo ali do sucesso é o mesmo. E aproveitando esse gancho, eu já te pergunto, cara, na sua opinião, qual que é o segredo do sucesso? Ixi, isso aí é interessante, né? As pessoas querem sempre saber qual que é o segredo do sucesso, e as pessoas fazem uma confusão entre sucesso e felicidade. Existe na cabeça da pessoa fica sucesso e felicidade. O cara acha que eu vou ter sucesso, vamos colocar em termos práticos. Por exemplo, eu vou ter sucesso quando eu quero ser, por exemplo, um policial civil. Então eu estabeleci que eu quero ser policial civil. Eu vou ter sucesso quando eu cheguei lá. Só que tem gente que acha que ele vai ser feliz quando ele chegar lá. Não, você tem que ser feliz aqui. Perfeitamente. E qual que é o segredo para ter o sucesso? É você ter gratidão, se apaixonar pelo processo, saber que não é fácil, que inevitavelmente, se você não desistir, você vai chegar lá. Só não chega quem para. E eu digo que 2 pessoas podem te travar. A primeira é Deus. Deus falar que não vai ser, não tem como. E tem coisas que eu digo assim, eu tenho Deus, ele está em tudo, e tem coisas que ele deixa você fazer. Tem coisas que ele não se envolve. A gente já acha que assim, fala, não, mas se eu, sei lá, se eu quiser fazer uma situação, ele vai e ele pode me pedir ou não. Ele tem um livre-arbítrio nisso aí, né? Exatamente. Então, e a segunda pessoa sou eu. Se eu falar que vou estudar e me esforçar, eu vou chegar lá. Se eu falar que não vou estudar, se eu não deixar de estudar, não vou chegar lá. Então, o sucesso, para mim, é você ter o que você quis. Você ter o que você quis. E a felicidade é você querer o que você tem. Então, assim, você se contentar. Eles andam juntos, a felicidade e o sucesso. Sucesso é quando você alcança aquilo que você se propôs. E voltando ao sucesso, você tem que ter um alvo, né? Por exemplo, você está nesse ramo aqui de podcast. Aí, como que você vai ter sucesso? Você vai ter que mirar, você tem que ter um parâmetro. O podcast X. Então, eu vou mirar nesse podcast X. Qual que é o faturamento dele? É X. Você tem que quantificar também, metrificar, quantificar. Então, vou batalhar para estar ali. Eu, por exemplo, eu gosto muito de
Desenvolvimento pessoal, é uma outra área que eu trabalho. Então, quem que é o cara no desenvolvimento pessoal hoje? Ah, é o fulano de tal, então eu vou mirar nele. Quando eu chegar naquele nível dele, e aí é em nível de tudo, de estrutura, de faturamento, de A seguidores, famosa inspiração, né? famosa inspiração. Então, quando eu cheguei ali, eu tive sucesso naquilo que eu me propus a fazer. Então, eu já tive sucesso em várias áreas. Tive sucesso como eu queria ser professor. Quando eu ministrei minha primeira aula, tive sucesso. Foi sucesso. E aí foi do dia para a noite? Não, foi construindo. Foi Foi processos, né? processo. Cara, tem uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala sobre sucesso, que as pessoas entendem um sucesso algo linear, né? Não. Eu vou de uma forma reta e vou chegar no sucesso. Só que, cara, antes de você chegar no sucesso, você vai receber 1 milhão de não, você vai receber 1 milhão de situações fracassadas, você vai se ver num momento onde tudo é impossível pra você. E onde entra a pior coisa, o pior inimigo do sucesso, que é o medo. Eu, assim, as pessoas me veem hoje, acredito que você também, e pensam, essas pessoas não têm medo? Só que elas se enganam, a gente tem medo. Só que a diferença é que a gente Vai com medo. vai com medo mesmo. Então fala um pouco pra nós sobre essa parte do medo, cara. Como que você lida com o medo no seu dia a dia? Como que você aprendeu que o sucesso pra você continuar alavancando mais a sua vida era simplesmente vencer o seu próprio medo? É, porque isso aí a frase é essa mesma, vai com medo mesmo. A nossa vida, eu consigo fazer um comparativo com a roda gigante. Roda gigante como que é? Ela parou ali, você subiu nela. Você tá lá embaixo. Daqui a pouco você tá Lá em subiu, tá cima. lá em cima, você tá olhando tudo bonito. Inclusive, se você quiser, você pode cuspir lá na cabeça de quem tá lá embaixo. Você pode cuspir, mas só que daqui a pouco ela girou de novo, você tá lá embaixo. Tem alguém que tá lá em E cima, tem alguém lá exato. em cima. E aí, se você fez algo ruim com a pessoa lá, ela pode fazer o mesmo contigo. Então, nessa roda gigante da vida, eu aprendi que você deve respeitar os processos. Quando você está embaixo, tenha humildade, sabe que daqui a pouco vai subir. E quando você estiver em cima, tenha mais humildade ainda. Por quê? Porque as pessoas vão ver isso aí em você. Sim. Muitas pessoas falam, cara, você parece que é a mesma pessoa do que eu estudei lá na escola e tal. Cara, essa é a maior satisfação quando eu escuto isso aí. Porque, claro, hoje eu tenho outras habilidades, hoje eu tenho um nível cultural diferente, tenho outras pessoas que andam comigo, mas porque inevitavelmente, quando você vai indo para outros ambientes, você vai tendo outras pessoas, mas quando eu encontro, e a pessoa fala, cara, você tá igualzinho. Inclusive, alguns falam assim, você parece que nem envelheceu. Aí eu fico mais feliz ainda. É, e aí, quando eu encontro essas pessoas e falo assim, eu falo, cara, que bom, eu tô cumprindo o meu objetivo, que é melhorar como pessoa e continuar mantendo a minha essência, a minha personalidade, a minha essência, aquilo que eu acredito. E se Deus permitir, a gente conseguir, eu digo, não é subir, é uma escada, querendo ou não, é uma escada, né? Mas você melhorar, você Progredir, né? ascender, progredindo, inclusive, eu digo profissionalmente, continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque essa roda gigante ela vai girar. E na vida, como você disse, o sucesso não é linear. Ele só é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então, como eu disse, a roda é gigante. Enquanto você está embaixo, saiba que daqui a pouco você vai subir. Mantenha a tranquilidade, Cabeça no mantenha a lugar. cabeça no lugar. Quando você subir, principalmente, cuide das pessoas. Se você conseguir trazer alguém para você, puxe também. Mas lembrando que você deve motivar, incentivar as pessoas e tomando muito cuidado para não ir para o lugar dele também. Perfeitamente. Porque acompanho, né? Eu gosto muito dessa questão de desenvolvimento pessoal, disso aí. E aí eu percebo que algumas pessoas, a Bíblia, ela é muito clara. Amar o próximo como a si mesmo. Não é mais do que você. Tem Exatamente. pessoa que ele tira dele, ele deixa de fazer as coisas para fazer para o outro. E aí é complicado isso aí. Então, se você está lá em cima, puder puxar alguém, puxe também. Puxe, principalmente aqueles que caminharam contigo quando você estava lá embaixo. Principalmente, tenha isso aí, mas não de uma forma que ele vai te jogar para baixo também. Porque existem muitas vezes, se você pode ajudar, ajude. Desde que não vá te atrapalhar, Te prejudicar, te né? prejudicar. E pensando dessa maneira, cara, fala pra nós qual que foi o seu maior erro e o seu maior acerto
para você chegar até aqui hoje? Não precisa ser algo específico Sim. do momento, mas da sua vida inteira, o seu maior erro e realmente o seu maior e melhor acerto da sua vida. O meu maior erro, eu me lembro até hoje, foi no concurso que eu fiz para a Polícia Civil de Rondônia. E quem olha para mim fala assim: nossa, o Telequim é um cara disciplinado, é um cara autoconfiante, é um cara que eu procuro sempre me manter assim, alto astral para cima. E existe, ô Matheus, um negócio que é assim, ó, a autoconfiança, ela tá numa linhazinha tênuezinha com a soberba. O que que é soberba? Soberba é você achar que você faz tudo sozinho. O meu maior erro foi eh, eh, ter esse sentimento de soberba, inclusive nesse concurso, Querer ser autossustentável. querer ser autossustentável. E esse foi o meu maior erro, que eu me lembro até hoje. Falando dessas fases, nesse concurso tem uma fase que se chama psicotécnico. Eu me lembro que um amigo meu chegou em mim e falou assim: Telequem, cara, eu tô preocupado, cara. Tô muito preocupado com essa prova. Aí eu bati no ombro dele e falei assim: só retardado reprova nisso aí, cara. Olha a soberba. Foi assim, da boca pra fora, não é uma coisa, mas eu tava achando que eu era autossustentável, que eu conseguiria fazer sozinho, que eu era imbatível, que eu já tinha passado em outros e tal, já tinha passado. Aquilo ali era, na minha cabeça já tava certo. E aí. Reprovei. Imagina quem foi o retardado. Então, esse aí foi o do meu maior erro. E qual que foi o meu maior acerto? Foi depois disso aí, que eu entendi que eu deveria colocar Deus na frente de tudo, que eu não faria nada sozinho. E não Ninguém é sozinho. desistir. E não desistir. Então, meu maior acerto foi todas as vezes que, tanto é que depois disso aí eu passei na Polícia Civil do Acre. Aí cheguei lá, passei muito bem, eu acho que foi o 19º ali. Depois no final ainda fiquei nas primeiras colocações ali. E aí o pessoal fala: e aí, passou? Eu falei, calma, não é assim não. Vamos Vamos devagar. devagar. Estudei, me preparei, fui tranquilo, fui fazendo o máximo que eu poderia e sempre colocando Deus na frente. Então, o meu maior acerto hoje foi em tudo que eu fizer, eu quero que Deus vá na frente. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar. Como eu disse, eu sou um ser humano, eu sou falho. Muitas vezes eu acabo por me perder nesse caminho, mas assim, eu sempre volto e sempre coloco Deus realmente no caminho, na frente de tudo. Então, o maior erro foi a soberba, achar que eu fazia tudo sozinho, e o maior acerto foi reconhecer que eu não faço tudo sozinho, que Deus e as pessoas estão ali e eu tenho que colocar ele em primeiro lugar. E entender que às vezes as pessoas, assim, elas só lembram de Deus na parte ruim, né? Tipo assim, Sim. pô, tô lascado aqui, ó, Deus me ajuda. Mas Deus ajudou, a pessoa tá lá em cima e esqueceu que existe Deus. É. Então, enquanto a gente não leva Deus do nosso lado, e principalmente na frente dos nossos projetos, as coisas não vão andar. E, cara, eu sou uma pessoa assim, que eu sou cristão, acredito muito em Deus, tenho muito meu individual com Deus, mas eu não costumo frequentar a igreja. Mas, cara, eu tenho tanto testemunho que acontece na minha vida e já aconteceu, que não tem como ser coincidência, entendeu? Uhum. Tanto que eu sou um cara que, não que eu tenha coisa contra, mas eu não consigo entender um pensamento de um ateu, né? Vindo mais para esse lado religioso, eu sinceramente não consigo entender. Será que essa pessoa, ela nunca teve um momento na vida dela que ela viu que não fazia sentido aquilo ali? Que tudo que estava acontecendo ali era algo que não tinha como acontecer. Tinha que ter algum dedo ali de fora, entendeu? E quando eu falo um dedo de fora, não é um tio, um pai, um irmão, uma mãe, é realmente algo sobrenatural. Na sua vida, você teve esse momento assim de se encontrar com um momento sobrenatural a ponto de que você não conseguisse explicar algo? Ah, sim, né? Eu acho que é porque assim, os sinais sempre estão ali. E muitas vezes a gente não quer ver uma oportunidade que aparece na sua vida, uma porta que se abre, e aí a pessoa não reconhece, mas é ele que está abrindo, ele que está Exato. oportunizando. E aí eh, eu lembro de uma história que é assim: como que é Deus, né? O menino pergunta pro pai dele: como que é Deus? Queria saber como que é Deus. Ele pegou e levou ele no aeroporto. Aí chegou e mostrou assim: tá vendo que aquilo lá? Bem pequenininho? Que aquilo lá? Não, é um avião. Aí falei: tá vendo aquele ali? Falei assim: aquele ali é o mesmo, enorme. Falei: é o mesmo daquele lá. Mas por que que ele tá tão grande? Porque você tá perto. Então, quanto mais próximo você tá de Deus, mais ele se apresenta para você. Ele sempre tá ali, sempre tá presente.
Só que quanto mais próximo você está, maior ele vai estar, mais representativo Maior a para você, conexão. maior a conexão. E aí a gente tem que estar... E Deus, de acordo com o que eu acredito, ele é muito educado. Ele não sai batendo, Não te obriga a arrebentando. nada. A fechadura é pro lado de dentro. Você tem que abrir para ele entrar. Exatamente. Então ele é muito educado. E aí você tem que convidar ele todos os dias para fazer parte. Então, assim, se levantar pela manhã, fazer seu devocional, se agradecer, isso é importantíssimo. E diferentemente do outro lado, que chega arrumando, chega quebrando tudo. Se você der um lado, meu irmão, a destruição é grande. Então, assim, nós vivemos em um país laico, né? Onde você pode escolher sua religião, inclusive escolher não ter religião nenhuma. E, como você disse, é difícil a gente que tem nossa experiência entender quem não acredita, mas assim, a gente deve entender e deve respeitar. E, como você disse, né, tem um respeito, porque faz parte do nosso país. Mas a minha concepção pessoal, eu acredito que a experiência que eu tenho com Deus a todo momento, se eu acordei, se eu respirei, é Deus que está fazendo isso aí. Porque você imagine, como que você deitou, seu coração continuou batendo, sua respiração, seu pulmão continuou funcionando, foi algo que ele deixou ali e proporcionou. Então, assim, e muitas vezes eu digo, tem um agradecimento que eu falo assim, obrigado pelos livramentos que eu nem soube. Quantos acidentes nós chegamos, você estava chegando. Você acha que Deus não pode ter te dado um livramento ali? No meio do caminho? No meio do caminho? Nós viemos fazer esse percurso aqui, será que Deus não deu nenhum livramento? Com certeza. Então eu agradeço ele pelas coisas que eu nem vi que ele fez por mim. Cara, e aí é interessante uma coisa seguinte, a gratidão. Eu vejo que você fala com muita gratidão em relação a Deus. Eu tenho uma coisa que eu falo comigo, com todas as pessoas que eu conheço que são próximas a mim, eu sempre falo. Cara, se você tem um íntimo com Deus que tá falho, você não tá fortalecendo esse íntimo com Deus, isso não é um problema. Todos os dias que você acorda, você tem uma nova chance de mudar e de fazer diferente. Não só no lado religioso, no lado espiritual, na sua vida. Às vezes as pessoas elas se entendem num lugar escuro, num buraco fundo, sem saída. Só que elas esquecem de agradecer pelo momento e de agradecer que amanhã ela vai abrir os olhos e é uma nova oportunidade de fazer literalmente tudo diferente. Então, todos os dias Deus proporciona uma nova oportunidade para o ser humano. Só que às vezes a gente não enxerga. A gente acha que os dias eles são obrigatórios. Eles acontecem de forma normal. Só que não é normal. Não. Todo dia que você acorda é uma bênção de Deus na sua vida. Então, assim, aproveitando aqui para evangelizar o pessoal, quem, claro, né, que se simpatiza. E é isso, acreditar em Deus, colocar em Deus em primeiro lugar na sua frente, disciplina, sempre com humildade, aproveitando aí todo o conhecimento que o Telequem passou para nós. Você tem alguma mensagem, cara, que você quer para passar pro pessoal, assim, de forma que agregue a eles a serem uma pessoa como você? Porque com certeza existem muitas pessoas que se inspiram em você. Então essa é a oportunidade de você olhar para essas pessoas e falar tudo o que você precisa falar para elas. A palavra tá com você. Legal. Então, quem está olhando para mim saiba que eu sou um ser humano. Eu sou cheio de erros, de defeito, sou pecador igual todo mundo. Porém, a gente, com muito esforço, a gente consegue ter êxito em algumas partes. E se tem alguma coisa que eu quero que você acorde todo dia e pense, como que eu vou fazer a vida do meu semelhante melhor? Levanta amanhã e fala assim, como que eu posso fazer para a vida da minha mãe ser melhor? Você que mora com seus pais, seu pai melhor. Como que eu vou fazer para fazer a vida do meu vizinho melhor? Então levante e que a sua vida possa ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Porque automaticamente, quando a sua vida proporciona melhora na vida das outras pessoas, você está cumprindo o seu propósito. Ah, mas será que eu vou ser um policial, um médico, um professor? Não importa o que você vai ser. Desde que você se preocupe a cada dia procurar com que sua vida seja para melhorar a vida do seu semelhante, do seu próximo, você está cumprindo o seu papel. Então, é basicamente isso aí que eu levanto procurando fazer. E eu digo mais uma vez, não sou perfeito, erro. Muitas vezes eu acabo até esquecendo disso aí, porque eu sou ser humano. Mas, todos os dias nós devemos levantar e lembrar disso aí. Fazer com que nossa vida contribua para a melhora da vida do outro. E aí pronto. Porque a partir do momento que você levanta da mesma forma, fazendo a minha vida melhor, olha só,
eu vou respeitar no trânsito, eu vou ser educado, eu vou abrir uma porta, eu vou dar um bom dia para uma pessoa, dar uma boa tarde. Hoje em dia, eu aprendi, quando você passa, eu não conheço a pessoa, mas eu tô passando na rua, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Chego num estabelecimento para comprar alguma coisa, falo assim, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Então, assim, hoje em dia um pouco se perdeu isso aí. A gente vive muito conectado, a gente vive muito isso aqui, mas no pessoal parece que a gente tá muito averso, assim, nossa, meu Deus do céu, parece que as pessoas não querem nem conversar, Parece que tá conectado, tá mas não conectado tá e não tá conectado. conectado. Então, assim, busque, dá um sorriso, dá uma palavra de alegria, de, de felicidade, de motivação. E aí é o que eu digo: levante amanhã e diga assim: vou fazer o meu melhor e vou fazer a vida de uma outra pessoa melhor. Pronto. Incrível. Eu tenho até um depoimento pra te falar, uma coisa rápida. Teve uns tempos atrás, eu meio atribulado da cabeça, cara, estressado. Acordei cedo, né? Tinha uma coisa pra resolver na rua, fui do outro lado e tive uma situação desagradável que no fim eu consegui consertar. Eu fui tomar um café, era de manhã, era uma barraquinha. E assim, eu fiz uma pergunta pro senhor da barraquinha, eu falei: "Bom dia, meu amigo. Esse salgado é de hoje?" Só que assim, eu não vi um problema na minha fala, mas ele viu, ele se sentiu totalmente ofendido, cara, por eu falar assim: "Esse salgado é de hoje." Ele respondeu pra mim: "Não, é de semana passada." Aí eu, Aí na minha cabeça eu já pensei assim: "Pô, velho, o cara tá me tirando", entendeu? Tipo, sabe aquele pensamento que você já fica puto? Eu falei: "Beleza, amigo, obrigado." Aí virei as costas e ia saindo. Aí quando eu cheguei no meio do caminho, eu voltei. Falei: "Cara, você me desculpa. Eu não deveria ter falado assim. Eu não percebi que a minha palavra feriu você, mas essa não foi a intenção." Aí ele pediu desculpa também. A gente virou amiga ali, cara. Então, assim, é importante também entender que a gente não é perfeito. O Você errar não é um problema. O que você não pode fazer é permanecer no erro todos os dias. Errar uma vez é normal. Errar 2 vezes aí já é a famosa burrice, né. É. E saber que você não, às vezes essa pessoa ela tá com um ente no hospital, acabou de perder um ente querido, não tá bem, às vezes o cara tá com uma dor de dente, tá ali atendendo e isso aí só foi um estupim pro cara explodir. Então a gente tem que saber que todo mundo tem seus problemas. Claro, e eu digo, você não pode controlar o que acontece com você, mas a sua reação você deve controlar. Com certeza. O que a pessoa falou pra você, aí você vai decidir se você vai receber ou não. Bateu ali, você conseguiu realmente retornar, contornar a situação e acabou bem para todo mundo. E é isso aí que a gente deve fazer. É aquela ideia, né, sempre querer o bem para o próximo, Isso o aí, melhor para nós e o bem para o é próximo isso aí. sempre. E vai dar tudo certo. Perfeitamente. Meu irmão, Ó, obrigado pela presença, tá. eu que agradeço. Pessoal, eu agradeço aqui mais uma vez a todo mundo que assistiu online. Vai ter gravado também no nosso canal do YouTube. Agradeço a todos os patrocinadores mais uma vez, ao Dallas Smash Burger, ao Blue Way, Speed Travel Telecom, Economy Master Hotel, todo mundo que tá com a gente aí nessa correria, nesse projeto, tá? Vamos ter mais episódios aqui com o nosso amigo Telequem, porque tem muito, muito assunto pra gente conversar. Só que a gente sabe que o tempo é curto, 1 hora e pouco, a gente acha que é muito, mas na realidade é pouco, bem pouco para conversar tudo que a gente precisa. A gente tentou falar sobre tudo um pouquinho, acredito que deu aí para passar um conhecimento bacana, mas viremos aqui com mais informações para vocês em um futuro episódio aí com o nosso irmão. Amigão, obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. E reforçar e pedir pro pessoal, né? Entre no nosso grupo de estudo, me Isso. acompanhe no WhatsApp, no Instagram, Douglas Telequem. E se tiver outras dúvidas, pode me enviar lá que eu vou responder, vou ter a maior satisfação de respondê-los. E continue acompanhando aqui pode anotar, porque vão ter outros convidados e eu vou continuar acompanhando vocês. Te desejo sucesso e fico feliz e lisonjeado por ser um dos primeiros aqui convidados. Fico muito feliz. Desejo todo sucesso, que Deus abençoe, te promova, te prospere. Pode contar comigo aí. Tamo junto, meu Fechou? irmão. Pessoal, mais uma vez, ele acabou de falar. O QR Code tá na tela aí, ficou na tela durante toda a live. Pode escanear aí que você vai estar acessando o grupo do WhatsApp, tá? É um grupo de desenvolvimento pessoal, um grupo onde tem pessoas falando sobre concurso, sobre disciplina, sobre tudo o que você precisa. Tudo que você precisa no seu momento, na sua vida como ser humano, tá? Não é só para quem quer fazer concurso. Se você quer melhorar como ser humano, o grupo é o local correto. Eu tô lá. Nosso amigo Telequem tá sempre passando conhecimento e diversas outras pessoas também. Sigam ele no Instagram, sigam o Pode Anotar no Instagram. E vamos todo mundo junto fazer o conhecimento aí, chegar a lugares que
devem chegar. Mais uma vez, meu muito obrigado. Tamo junto, até a próxima e fui.